Muito bem, aqui no Bandeirantes Acontece, a gente vai falar sobre um assunto aí dos mais importantes que tem gerado muita polêmica, que foi a aprovação no Senado da chamada Lei da Palmada, né? Aquele projeto que inclui aí dispositivos no Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir o direito da criança de ser cuidada e educada sem o uso de castigos físicos. E sobre esse assunto, nós estamos em contato aqui no Bandeirantes Acontece com a psicóloga Eli Harazawa, que é gerente de programas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Eli, muito boa noite, tudo bem? Boa noite a você, Galvão, a todos os seus ouvintes. Como é que você avalia a aprovação dessa legislação? É algo realmente necessário na nossa sociedade atual? Com certeza, né? Além do caso do menino Bernardo, quantos outros que a gente nem fica sabendo, né? Que são crianças que acabam sendo vítimas de uma violência excessiva por parte dos seus pais ou de seus cuidadores, né? E a gente precisa ver que a criança é o ser mais indefeso, né? É um ser em desenvolvimento, né? Como é definido no próprio estatuto. Então, quanto é importante e é dever da sociedade também, não só da família, mas do Estado, a proteção a essa criança que ainda está em desenvolvimento e que está numa relação muito desigual perante o adulto, né? Agora, os pais de hoje, eles estão mais conscientes em relação ao passado, de que existe a possibilidade de se educar sem utilização da violência, sem bater? Olha, eu acho que a informação hoje em dia ela está muito mais disponível, né? Seja pela via eletrônica, pelos meios de comunicação, pelo importante trabalho que vocês desenvolvem na mídia, mas a gente sabe que não é uma questão só da informação, né? Muitas vezes envolve, ou seja, muitas vezes não, na maioria dos casos, envolve muito a emoção, né? O que racionalmente eles podem ter a compreensão, e isso independe de classe social, é a emoção no momento, é a falta de paciência, é o cansaço, é a falta de tolerância, de entender que essa criança, muitas vezes, ela não tem os mesmos recursos, a mesma capacidade que um adulto, né? E hoje em dia, a vida moderna leva você a ter uma vida bastante estressante, né? Quando você chega em casa, você já está muito cansado, sem muita disponibilidade, e nessas horas o diálogo acaba também ficando muito reduzido. Eu estou vendo aqui que no portal o Radar da Primeira Infância, há aqui algumas ações indicadas aí para o cuidado com as crianças, evitando-se, é claro, qualquer tipo de violência, e um deles tem muito a ver com o que você está dizendo aí, a questão da paciência, o respirar fundo, né? O que muitas vezes as pessoas não fazem, não é? Com certeza, acho que a gente não faz isso para várias coisas, né? No trânsito, enfim, toda vez que a gente se relaciona com pessoas que não têm o mesmo ponto de vista que o nosso, enfim. Eu acho que o ritmo de vida que a gente tem hoje, ele, pelo menos nos grandes centros, a vida é muito mais estressante do que era há um tempo atrás, né? Então, eu acho que respirar é uma das formas. Quando nós criamos o radar, que você está se referindo, a ideia era justamente essa, poder ajudar a sociedade com informações de qualidade. Então, o radar não é um grande site, mas é dicas, e ele faz uma seleção, digamos, quais são os melhores conteúdos que as pessoas possam estar acessando e buscando informação de qualidade. Então, ele é digamos assim, que o Wiki é uma seleção dos vários temas da primeira infância, onde a pessoa pode encontrar informação confiável sobre os mais diversos temas, né? Um outro item que eu achei bastante interessante aqui é a questão de dar o exemplo, né? Porque muitas vezes os pais falam uma coisa e agem de outra forma, e a criança, principalmente nessa idade, aí até os 6 anos, ela acaba aprendendo muito mais com o que ela vê do que com o que ela ouve, não é? Com certeza. Isso, a gente pode dizer que a criança pequena é como se fosse uma esponja, ela está absorvendo tudo que acontece à volta dela, através dos órgãos do sentido, do ouvir, do cheirar, do ver, né?
do tato, e então ela aprende muito mais dessa forma do que no discurso verbal racional. E é muito comum, e muitas vezes o adulto não percebe isso. Quantas vezes o casal não tem opiniões diferentes de como agir com a criança, só que discute na frente dela. Ela vai perceber que os pais têm opiniões diferentes e ela vai sentir esse clima, né? E muitas vezes a criança absorve, ela aprende a se relacionar com o mundo, com as pessoas, e a forma dela atuar nesse mundo vai de acordo com o exemplo que ela vive em casa. Se é um ambiente de muita agressividade, de muita tensão, de violência, ela vai reproduzir isso porque é esse o modelo que ela tem. Se ela vive no meio de muita conversa, de diálogo, de explicações, ela vai repetir esse padrão, ela vai desenvolver esse padrão ao se relacionar com as outras pessoas pela vida, né? Nós estamos conversando aqui no Bandeirantes Acontece com a psicóloga Eli Harazawa, que é gerente de programas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Eli, com relação à violência dentro de casa contra as crianças, muitas vezes esse tipo de violência é flagrado por uma pessoa da família, um empregado, e essa pessoa fica receosa aí, de tomar qualquer tipo de atitude. Que tipo de orientação você daria para alguém que estivesse realmente observando esse tipo de comportamento e às vezes não quer se intrometer porque acha que o pai e a mãe é que tem ali a responsabilidade e devem saber como cuidar dessa criança, porque foi uma polêmica muito grande que envolveu essa legislação, né? Muitas pessoas, né, acreditando que o Estado não teria o direito de se intrometer na forma como essas pessoas gostariam de criar os seus filhos, né? Uhum. Ela é polêmica nesse sentido, porque a divisão, o limite entre qual é a autoridade desses pais e aonde é que entra a sociedade e o Estado, ela é muito tênue, né? E muitas vezes é delicado mesmo, né? Se você está numa relação uma outra, você é uma babá, você é uma empregada, ou mesmo um vizinho, e você começa a presenciar situações onde você vê essa violência contra a criança, é uma situação bastante delicada porque envolve outras consequências, desde perder o emprego ou essa relação de vizinhos. Agora, o que eu acho mais importante é que a gente consiga pensar como é que a gente pode proteger essa criança que não está sendo protegida pelos pais, que está sendo agredida, né? Nesse sentido é que eu acho que é importante, existem mecanismos da sociedade e criados graças ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o Sistema de Garantias de Direitos. Então, eu sei que são poucos, faltam, mas existem os conselhos tutelares nas comunidades que são pessoas que podem ajudar nessa situação e que têm essa autoridade de poder fazer a intervenção e proteger essa criança. Você tem os CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social. Muitas vezes você pode estar conversando com a educadora da creche, se essa criança frequenta a creche ou uma pré-escola, né? É buscar outras pessoas que possam estar ajudando a resolver essa questão dessa criança que está sendo humilhada ou agredida ou recebendo castigos físicos. E quando a criança é muito agressiva, hein? Qual é a melhor forma de os pais lidarem com esse tipo de situação, hein? Isso é bastante complicado e acho que depende muito da idade, né? Porque aos 2 anos, muitas vezes essa criança pode parecer agressiva porque é a fase da mordida, do empurrão. Nos padrões, do ponto de vista do adulto, isso pode parecer uma agressividade. Mas do ponto de vista da criança, que não consegue argumentar, ela não domina ainda a linguagem verbal, ela é uma forma de expressão, então ela precisa ser contida e ela precisa perceber que existem outras formas de conseguir aquilo que ela quer. E é por isso que é super importante que nessa fase o adulto, os pais, os cuidadores consigam conter essa criança e poder
explicar e mostrar a ela que existem outras formas de relacionamento, né? Para conseguir atingir o objetivo. Ela não precisa machucar o outro, seu amiguinho, para conseguir aquele brinquedo que está com o outro. Ela não precisa ficar esperneando e quebrando as coisas para conseguir aquilo que ela quer, né? Existem formas e eu acho que sempre a conversa sempre é boa. Não só para a criança, mas entre a gente também, né? O fato de, hoje em dia, o que eu acho até muito positivo, né? Já falei isso aqui na Bandeirantes várias vezes, o fato de as mulheres estarem cada vez aí mais inseridas no mercado de trabalho, tem, é claro, o seu lado positivo, a mulher poder se desenvolver também na carreira, mas em que medida isso acaba dificultando também a criação dos filhos, já que no passado a gente tinha uma realidade bastante diferente, em que boa parte das mulheres permanecia em casa mais tempo com a garotada, hein? Pois é, né? Essa é uma questão bem complexa, né? Porque, por um lado, eu acho que a mulher está mais ausente desse convívio, né? Na casa, mas, por outro lado, eu acho que tudo depende de uma qualidade, porque antigamente a mãe ficava 24 horas por dia, mas isso não quer dizer que tinha horas que ela estava muito cansada também, que ela estava irritada, né, de ficar tanto tempo saindo dentro de casa, tendo que cuidar dos filhos e tantos outros afazeres dentro de casa também. Isso não significa que ela estava disponível, compreensiva, paciente 24 horas também, né? Então, eu acho que hoje em dia, com a mulher no mercado de trabalho, eu acho que foram criadas outras alternativas, como ter outros cuidadores, ter a creche, o berçário, outras alternativas. O importante é que quando a mãe está com a criança, ela esteja por inteiro, né? Porque também não adianta ela estar dando banho, a comida de forma mecânica, sem prestar a mínima atenção no que essa criança está querendo dizer, no que essa criança está aprendendo, o que essa criança está fazendo, né? Não importa o que. Uma outra coisa que é muito comum quando você está nessa vida corrida é você compensar a criança, né? Ou na chantagem, ou dando presentes, ou dando chocolate, ou dando doce, né? Para que ela fique tranquila, fique quieta. Essa é uma atitude que é muito complicada, porque você está tentando desviar a atenção da criança para uma outra recompensa, né? Que é o estímulo muito ao consumismo também, né? E muitas vezes porque você não está disponível. Eu sei que é difícil, mas o importante é, mesmo que seja por pouco tempo, você esteja inteira e cuide dessa relação. Para a gente encerrar, a nossa ouvinte que quiser mais informações aí sobre o portal Radar da Primeira Infância, como é que procede, hein? É só acessar na internet Radar da Primeira Infância e você vai ter uma série de informações lá disponíveis. Muito bem. Então, no portal também da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, FMCSV, as iniciais da fundação.org.br. Muito bem, te agradece muito a participação aqui no Bandeirantes Acontece da psicóloga Eli Harazawa, que é gerente de programas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Eli, muito obrigado, uma boa noite, hein? Eu que agradeço, muito boa noite.